Para essa receita, então, eu vou utilizar 2 bananas. Aqui eu tenho banana catura, que é uma banana que é mais comum aqui na minha cidade. E como vocês estão vendo, elas estão bem maduras. Então, eu vou reaproveitar elas em vez de jogar fora para fazer essa receita. Se vocês tiverem bananas maduras assim também, vocês podem fazer porque fica bem gostosa. Vou descascar essas 2 bananas e colocar dentro dessa bacia. Enquanto isso, aproveita, clica no botão aqui embaixo de se inscrever, se inscreve no canal e também deixa o seu like se você estiver gostando desse tipo de receita. Então, já tenho aqui as minhas 2 bananas descascadas. Vou pegar um garfinho e vou amassar bem essas 2 bananas. Após elas ficarem desse jeito aqui, eu vou adicionar aveia. Aqui, pessoal, tenho farinha de aveia. São 2 xícaras de 250 ml. Eu não vou adicionar tudo de uma única vez, eu vou adicionando aos pouquinhos, porque vai depender bastante também do tamanho da banana para a gente utilizar toda a farinha. Então, eu vou ir adicionando aos pouquinhos e vou ir mexendo até chegar no ponto. Quando chegar no ponto, eu volto para mostrar para vocês e dizer se essas 2 bananas utilizaram a nossa quantidade inteira de farinha de aveia. Depois de tudo bem misturado, ficou nessa textura aqui, ó, pessoal. Ele não fica muito duro, mas também não fica mole, ele desgruda das mãos utilizando a mão bem limpinha, ó. Então, vai ficar nessa textura. E eu utilizei para fazer isso daqui as 2 xícaras de farinha de aveia, tá, pessoal? Porque minha banana, ela estava no tamanho ideal para essas 2 xícaras de farinha. Peguei um saquinho, coloco a minha massa aqui no meio, tampo bem, tanto por cima quanto por baixo, e vou abrir essa massa com o rolo. Finalizei. Agora, eu venho aqui e retiro essa parte aqui do plástico que fica por cima somente. E em cima, eu vou vir aqui com um pouquinho de manteiga ou de margarina e vou espalhar por toda a minha massa. Se essa manteiga ou essa margarina estiver em ponto de pomada, vai facilitar bastante. Então, eu vou espalhar e eu já volto pra gente continuar. E para dar um saborzinho ainda mais gostoso, eu venho com um pouquinho de açúcar mascavo por cima. O açúcar mascavo não tem uma quantidade, ele fica a gosto. Então, se você quiser um pouquinho mais doce, adiciona mais. Se não quiser tão doce, não precisa adicionar muito. E o que também não pode faltar é um pouquinho de canela, que super combina com qualquer doce à base de banana. Corto assim em tirinhas, não muito grandes e também não muito finas. Essa é uma daquelas receitas super fáceis e rápidas de preparar, como vocês viram. Não vai farinha de trigo, então ela não vai glúten. Também não vai leite, então não vai lactose nessa massa aqui, ó. E agora é bem simplesinho, ó. Eu venho enrolando ela, fazendo um rolinho desse jeito aqui, ó. Dá até pra ver a espessura que eu deixei minha massa. Vou fazer mais um. Se vocês quiserem deixar a massa um pouquinho mais fininha, também pode, tá, pessoal? Eu deixei ela um pouquinho mais grossa, mas aí vai mais a gosto mesmo. Só enrolando assim. E já vai ficando todos eles prontos. Coloque em uma forma. Eu coloco eles um pouquinho mais pertinho do outro, para que um segure o outro e não caia. E agora, eu posso levar isso daqui tanto para o forno convencional, como também para air fry, entre 10 a 15 minutos na temperatura de 180 graus. Eu já volto com vocês. Já estão aqui, ó, assadinhos, e por cima vai deixar mais bonito e mais gostoso, eu fiz uma caldinha utilizando leite em pó e adoçante. Que eu coloquei um pouquinho de leite em pó, um pouquinho de adoçante e um pouquinho de água e levei para o fogo para ele ficar mais nessa textura mais cremosa. Mas aí é uma caldinha opcional, se vocês quiserem podem fazer, se vocês não quiserem não precisa fazer, é só para dar um toque a mais na nossa receita. Então, a nossa receita de hoje foi essa, é um pãozinho de banana com aveia, super diferente, sem glúten, fica uma delícia. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like para apoiar o canal e eu espero todos vocês no próximo vídeo.